são 3 profissionais que certamente irão nos brindar com ideias para uma reflexão criativa e inovadora nesta noite. E isso é importante porque as ações que muitos de nós tivemos que tomar agora por conta da pandemia, elas acabaram se repetindo em diversas das organizações, em muitas das organizações. E, de repente, todo mundo começa a achar que há um consenso e há uma unanimidade, que essas coisas representam um novo normal e que assim será. E eu falo, alto lá, espera um pouquinho, porque se a gente começar a querer transformar isso em unanimidade, a gente vai atingir o nosso querido e já falecido escritor e dramaturgo Nelson Rodrigues, que falava, olha, toda unanimidade é burra. Então, o que a gente precisa é aproveitar esta noite para compartilhar, para observar e para aprender, e fazer isso também no nosso dia a dia durante estes tempos, para que a gente possa depois tirar conclusões e fazer planos. E eu espero que todos se divirtam muito aqui nesta noite, além de aprendermos bastante. E para a gente dar início, de verdade, eu queria primeiro dizer a vocês que como é que vai ser o esquema, que cada um dos apresentadores terá 12 minutos para a sua apresentação, para contar um pouco para vocês da experiência que está tendo, e depois, ao final, nós teremos rodada de perguntas. E para isso a gente pede que vocês vão aproveitando e colocando no chat as perguntas que vocês tiverem vontade de fazer. Mas também vamos experimentar nessa noite fazer, antes de cada apresentação, uma rápida enquete de uma única pergunta para que vocês respondam. E aí o apresentador terá a oportunidade de falar um pouco sobre a experiência dele no momento oportuno sobre isso que vocês apresentaram como respostas da enquete. Então, essa é a ideia. Eu já vou convidar a Paula Pesati para falar, mas antes disso eu queria pedir que a Adri se colocasse a nossa primeira enquete para que vocês respondessem. A pergunta é, nas empresas e na experiência de vocês, diante da pandemia, as empresas focalizaram mais em ações para o corte de custos ou em ações para garantir as vendas e as receitas? Então, os resultados já aparecendo na tela, nós temos que 45% das pessoas responderam que as ações foram focalizando mais os cortes de custos e 55%, bem equilibrado mesmo, né, em ações para garantir as vendas e as receitas. E eu queria passar, então, a palavra à Paula Pesati para que ela fizesse a sua apresentação e nos contasse a sua experiência. Olá, primeiramente, muito obrigada. É um prazer estar aqui com vocês, conhecer vocês. Alguns eu já conheço. Vi Eliette ali. Tudo bom, querida? E um prazer, assim, realmente, o convite. Fiquei muito feliz e muito grata, né, por esse convite. Meu nome é Paula Pesati, eu sou gerente geral da Florem, né? É uma empresa... Nós somos uma empresa que distribuímos insumos farmacêuticos principalmente para as farmácias de manipulação no Brasil, mas somos uma empresa do grupo Fagron, tá? Que é uma multinacional holandesa, como ele falou, que no Brasil temos 11 negócios, 11 diferentes empresas e estamos no mundo em mais de 32 países. Tá? Então, assim, hoje nós somos pioneiros, né, e líderes globais, né, na comercialização de insumos farmacêuticos. Temos um propósito, né, de juntos nós criamos o futuro da medicina personalizada e o business, né, o core business da empresa é o medicamento personalizado. O Brasil, assim, não sei se vocês sabem, mas é um dos melhores mercados, nós temos mais de 7.000 farmácias de manipulação aqui, então é super aquecido o mercado brasileiro.
é o terceiro maior player do grupo, mas a gente não trabalha somente com medicamentos personalizados. Nossa área de atuação vai em tecnologia, genômica, nós temos testes genéticos também e equipamentos, tá? Eu falei, a gente teve uma conversa um pouquinho antes, né, na segunda-feira, e acho que foi o Wilson que citou que, não sei se foi o Wilson, a Adriana que citou que a gente nunca fez tanto uso, né, da cultura da empresa, dos nossos valores. Na empresa nós temos as nossas regras familiares, e a gente, né, para passar por essa pandemia, a gente vem realmente utilizando ao máximo tudo isso, né? Eu vou contar um pouquinho de como foi essa trajetória, né? E em março, finalzinho de março, nós vimos o tamanho, né, a gravidade da pandemia, colocamos em 2 dias todo o time da Floren para trabalhar de home office, só trabalhando na empresa mesmo, o time de warehouse e shipment para liberação dos pedidos. E aí a gente sentiu o medo do desconhecido, né? Para vocês terem uma ideia, a empresa, nesse 2020, nós passamos por um primeiro vírus, que foi um vírus virtual. Nós fomos hackeados, toda a empresa global, né, nos 32 países de atuação foi hackeada, nós ficamos quase uma semana sem sistema. Outros países demoraram até mais de 2 semanas para restaurar seus sistemas. E aí agora, né, 2 meses depois do janeiro, em março, a gente está com um vírus biológico, né? Então, vem sendo um ano de muito aprendizado mesmo. O primeiro aprendizado foi o trabalho em home office, que não fazia parte da cultura da empresa, nós não tínhamos isso como hábito, né? E daí veio a questão, a necessidade de times ágeis, né? Agilidade da execução das mudanças, né? E junto com isso também a questão emocional do time. A gente teve que lidar com a parte emocional não só do nosso time, mas também dos nossos clientes, né? Que como a nossa venda é uma venda consecutiva, nós vendemos todos os meses, muitas vezes semanais para os mesmos clientes, então isso foi o que pesou muito, né, nesse início, né? E a gente entendeu que a gente precisava, era uma situação muito delicada, porque nós seríamos lembrados, né, de como nós estaríamos lidando com essa situação, era o que ficaria para um futuro, né? E o sentimento de luto que aquelas pessoas nesse primeiro momento estavam vivendo, né? E para isso a gente focou muito em pessoas, focou muito em entender quais eram as dificuldades desse primeiro passo, principalmente do home office para os nossos clientes, e o medo dos nossos funcionários e o medo dos nossos clientes, né? Para a gente poder tomar algumas ações, né? Alinhado com isso, né, dentro dessas dificuldades, nós ouvimos muito, nós criamos um projeto que foi o Empreendemos Juntos. Dentro do mês de abril e o mês de maio, nós cancelamos mais de 32 eventos em parcerias com os clientes e 4 congressos que nós iríamos participar, né, divulgando os nossos produtos e fazendo venda, lançando produtos. E nós conseguimos transformar, né, esses 32 eventos em vários, né, acho que dentro do mês de maio, nós realizamos 23 eventos Florentech online, inúmeras lives, praticamente todos os dias nós temos lives, se não são, às vezes em 2 horários diferentes, de manhã e de tarde. Participamos de congressos online, que não só nós, como o mercado também está se readequando a isso. Nos conectamos muito mais com os nossos clientes, com nossos parceiros, com os nossos prescritores, por meios de redes sociais, mídias digitais. Isso foi de uma valia absurda, então a gente tomou posse de todos os canais possíveis dentro das mídias digitais e fizemos um excelente trabalho com muita agilidade nisso. Um dos nossos principais pilares, né, que era o time de visitação. E em abril eles acabaram entrando de férias. A gente teve um abril bem turbulento, né, com várias férias e home office. Mas final de abril esse time voltou para a Floren e nós criamos, né, um projeto de o Floren Visita em Casa,
onde nós passamos a entrar em contato com os nossos principais prescritores, né, ou até mesmo com muitas farmácias em que nós fazíamos visita tete a tete, né, virtualmente. E a gente teve uma alegre surpresa em entender que isso era muito fechado, não tinha uma aceitação bacana no passado. A gente já tentou, já havia tentado algumas vezes, e a aceitação foi muito, muito positiva. Tanto é que nós fechamos o mês de maio com 20% a mais em número de visitações do que um mês comum que nós faríamos pelo número de dias úteis. Com uma redução de custos de 50% devido às viagens, né? Então, eu acho que tentando, né, criando novas saídas que a gente vai conseguir essa retomada, né, de um novo normal para essa pandemia. Alinhado com isso, a gente não deixou de fazer campanhas de vendas, só que a gente focou em produtos muito mais alinhados com a situação, né, com a situação do Covid, tentando entender cada vez mais o que os nossos pacientes, clientes finais, né, e os nossos prescritores precisavam de suporte. Então, nós focamos em produtos imunorreguladores, nós vimos que a obesidade vinha aumentando nesse período, as pessoas em casa, com menos exercícios, nós focamos em bloqueadores de carboidrato para fazer essas campanhas, e isso fez com que nós conseguíssemos, né, passar por esse mês de março muito melhor. Lançamos 2 produtos novos que já estavam no nosso budget, o produto já havia chego, já estava com tudo pronto para esse lançamento. Então, fizemos 2 lançamentos online de produtos novos, alinhado com o time de visitação e a força do time de vendas também, mídias digitais. Esses 2 produtos dentro do mês de março, eles ficaram dentro dos top 10 dos nossos principais brands, então eu posso dizer que com custo muito reduzido a gente conseguiu ter sucesso em lançamento de produtos. Estamos com uma linha de produtos acabados que já tem mais de 100 itens para lançar agora no meio de junho, e vamos fazer da mesma forma. Não é idêntico, né, ao que a gente desejava quando a gente planejou o nosso budget, mas eu acho que a gente está conseguindo extrair o melhor possível, né, usando essas novas ferramentas. E o que a gente trabalhou muito forte, né, também e aí foi desde abril, foi o endomarketing, né? A gente fez a campanha Team Together, onde nós enviamos, né, foi Páscoa, a gente enviou presente, né, enviamos ovo de Páscoa com mensagens personalizadas para os nossos funcionários. Teve o Dia do Trabalhador, a gente fez a mesma coisa, Dia das Mães também. Nós fizemos inúmeros vídeos no TikTok, né, que é uma nova ferramenta que eu nem sabia que existia. E agora eu estou fazendo live e vídeo no TikTok, então a gente vai se remodelando as novas ferramentas existentes e usando a cara de pau para poder motivar o nosso time, mandar mensagem, mostrar, né, que nós estamos juntos de uma forma diferente, mas continuamos juntos, e isso teve uma positividade muito grande, sabe? Foi muito bacana, e eu sinto que foi com essa força que nós conseguimos, e a gente vem conseguindo passar por essa pandemia, né? Na semana passada, nós startamos o nosso plano de retorno do time. Então, a gente está fazendo isso muito gradual para o time de vendas primeiro, né? A gente convidou na semana passada, que foi a semana de fechamento do mês de maio, alguns vendedores que estavam com dificuldade, né, de adaptação ao home office, para voltar para a empresa e trabalhar junto da gente. E deu muito certo, isso foi muito bacana, porque nós seguimos todas as regras, né? A gente mudou tudo, refeitório, vestiário, área de descanso, a entrada na empresa. A gente fez um plano muito bacana que funcionou, que trouxe uma segurança muito grande para os nossos colaboradores. Eles voltaram, né? E aí a gente conseguiu, eles conseguiram, pessoas que estavam com 40% do atingimento de meta na última semana, conseguiram atingir 100% da meta, e isso foi fantástico. Né? Para finalizar, né, o mês de maio foi um mês de muitos aprendizados para a gente, de muita garra,
né? A gente lutou muito para conseguir alcançar a nossa meta, que nós atingimos ela em maio. Mas toda essa dificuldade, né, na minha opinião, vem trazendo uma união muito maior do time. Nós iniciamos, né, segunda-feira, o mês de junho, e batemos meta todos os dias, metas diárias. Eu acredito que o mês de junho vai ser fantástico, pessoal, mesmo frente a milhões de dificuldades que a gente está enfrentando. E eu acho que isso vem fazendo com que a gente evolua, né, e nos adapte a novos cenários, os novos cenários que nós estamos vivendo. O medo, ele existe, né, mas eu acho que a confiança de que a gente vai vencer, ela está cada dia maior. Beleza? Acho que é isso. Essa mensagem que eu gostaria de passar para vocês. Obrigada, Eli. Ok, Paula, muito obrigado. Acho que vale só destacar, né? A Paula fez nesse momento mais intensamente o que ela costuma trabalhar muito fortemente com a equipe, que é, de um lado, trabalhar as metas e fazer as pessoas enxergarem que é possível chegar lá, e, de outro lado, não perder a oportunidade para que as pessoas se engajem e comemorem resultados. Mas ela aumentou a frequência e a proximidade com as pessoas, estando impedida de estar junto todos os dias. Exatamente. Então, acho que isso fica marcado nesse processo. Adreci, que dê nossa segunda enquete. As dificuldades maiores que os gestores nas empresas estão enfrentando se relacionam a dar proteção à saúde dos colaboradores e apoio aos seus liderados, proteger os ativos, produtos e marcas ou propor ações para proteger o caixa. Então, está aí, né? Agora nós temos 80% de respostas em dar proteção à saúde dos colaboradores e apoio aos seus liderados, né? E 36% em propor ações para proteger o caixa. Então, nós tivemos mais do que uma escolha nas respostas, né? A possibilidade. E somente 4% em proteger os ativos, produtos e marcas. Legal, obrigado. Vamos fazer o seguinte, vai você, Wilson, depois Oi? a gente... Estão me ouvindo? Voltou. Oi? Voltou, Adriana? Oi? Estou aqui. Está Estão me picotando. ouvindo? Eu vou deixar o Wilson falar antes e depois você fala. Combinado. Ok. Wilson. Bom, Wilson Borges, eu tenho aí uma vida dedicada à indústria farmacêutica, né? São quase 40 anos trabalhando no segmento, a maior parte da minha história na indústria farmacêutica são grandes multinacionais, né? Desses 40 anos, 21 foi na Pfizer, né? Onde eu fiz uma carreira muito bacana, né? De representante de vendas a diretor de marketing para a América Latina e Canadá, e depois como CEO em várias outras empresas. Mais recentemente eu era presidente da Medley, e agora, já há 5 anos, estou como CEO da Natulab. Para quem não conhece a Natulab, né, a Natulab é uma empresa que está em todo o Brasil, em volume é a 10ª maior empresa farmacêutica do Brasil, né? Em valores está entre as top 30. Somos a 5ª maior empresa de produtos OTC no Brasil e somos a maior empresa de fitoterápico do Brasil. Então, assim, a gente tem uma posição, apesar de muito jovem, né? Na verdade tem só 20 anos, ela está entre as top empresas farmacêuticas, as gigantes farmacêuticas desse país. E a gente vem com um desempenho nos últimos 5 anos muito bacana, né? Basicamente, triplicamos o nosso faturamento nesses 5 anos e estamos ganhando muito market share, né? Acho que o nosso produto mais conhecido, talvez todos conheçam, é o Floratil, né? Um produto que faz parte da vida da maior parte das famílias no Brasil, né? Mas a gente também tem outras moléculas muito importantes. Nós somos empresa líder com Viter C no segmento de vitamina C. Nós somos a empresa que mais vende vitamina C no Brasil. Dipirona, nossa dipirona é a maior
marca do Brasil, né? A gente, em volume, só perde para uma marca, estamos muito próximos também de chegar lá, que é Rexona desodorante, né? Mas fora a Rexona desodorante, nenhum produto vende mais no Brasil em volume do que Maxalgina, né? Então, assim, a gente tem um portfólio muito bacana, do nosso portfólio total, 17 produtos, são líderes absolutos no mercado onde competem, né? Então, é uma história muito legal e é uma empresa jovem, né, que mostra que quando você tem uma boa estratégia, né, e tem um time competente, né, não tem limite para você. Não importa com quem você vai competir, né? Você certamente vai ter uma trajetória bastante favorável. Bom, falar desse momento, né, acho que a coisa que mais, a palavra mais importante desse momento é incerteza, né? A gente não sabe nada, né, nem do que está acontecendo, nem muito menos do que vai acontecer, né? Qualquer coisa que a gente queira aí prever, né, é muito futurologia mesmo, né? Difícil. E por mais que assim, eu tenho participado de muitas lives, eu tenho assistido muitas palestras, né? E o que mais a gente ouve, principalmente de analistas, né, que é assim, essa é mais uma crise e como as outras crises vai passar. Eu concordo que é mais uma crise e que vai passar, mas não tem nada parecido com qualquer crise que a gente tenha vivido, né? A gente tem 3 dos pilares de vida mais importantes de qualquer ser humano sendo atingidos brutalmente. A gente tem uma crise, uma pandemia absurda, né? Uma crise de saúde pública muito grande. A gente tem, né, uma crise econômica muito grande, e isso já em algum momento esteve aí refletido em outras crises, né? Mas a gente tem um imediatismo aí nessa crise, né, que é o impacto emocional, né, gerado não só por esses 2 tópicos que eu acabei de falar, né, mas principalmente por você ter a sua liberdade de ir e vir tolhida, né? Então, isso impacta não só a sua vida profissional, mas impacta demais a sua vida pessoal, né? Acho que assim a coisa mais crítica dessa pandemia, né, é que a gente, em pouco mais de 60, 70 dias, a gente pegou todas as nossas rotinas e jogou no lixo. As nossas rotinas, as rotinas de quem trabalha com a gente e as rotinas de quem se relaciona com a gente, né? E isso, sem dúvida alguma, né, causou um impacto emocional absurdo, absurdo. Então, o que tem de muito diferente de todas as outras crises que a gente já enfrentou? Nas outras, a gente tinha a cabeça tranquila, né, para trabalhar na crise. Agora a gente não tem. A verdade é essa, ninguém tem, né? Então, por mais que você seja muito profissional, por mais que você seja muito dedicado à empresa, né, você está convivendo com um problema pessoal, né, seu e com quem você se relaciona absurdo, né? Então, assim, junto com tudo isso, né, a primeira coisa que vem, né, é uma onda de pessimismo absurda, né? É uma onda de pessimismo muito grande, né? Que do ponto de vista de empresa, se você não tratar, né, não tem como você sair dessa crise. Você precisa de alguma forma, né? E eu tenho dito muito isso nas lives que eu tenho participado, né? Hoje eu me dedico a cuidar do humor da empresa. Eu estou 24 horas preocupado, né, com o emocional da minha empresa. Porque se eu não cuidar disso, eu não tenho como sair dessa pandemia, né? E para complicar tudo um pouco mais ainda, né, não tem um modelo, né? Não é todo mundo que responde do mesmo jeito, né? Cada um tem o seu jeito de responder, né? Cada empresa, né, está vivendo um momento diferente. Eu estou num segmento ainda, né,
que é um segmento que, por conta dos produtos que a gente tem, que a grande maioria, boa parte deles são focadas para tratamento de sintomas de gripe, da Covid, né? Eu estou indo muito bem agora. Agora, né? Não sei como vai ser daqui 2, 3 meses, mas agora eu estou indo muito bem. Mas tem outros segmentos, né, que estão absolutamente desesperados. Então, assim, o que eu vou fazer no meu segmento é a mesma coisa que o outro segmento pode fazer? Provavelmente não, né? E o que eu tenho visto muito na nossa empresa, né, nesse momento super crítico, é a reação das pessoas, né? Da mesma forma que tem pessoas que conseguem manter o equilíbrio, né, que conseguem, independente, né, das notícias na TV, das notícias que vão saindo, né, ficar tranquilo, tem outras que se desesperam totalmente. Né? Sai uma notícia, o Brasil agora é o maior número de mortes na América Latina, a pessoa já no outro dia começa a chorar, né? Não quer ir trabalhar, não quer. Então, assim, é preciso com que a empresa, né, entenda essas individualidades e respeite essas individualidades, né? Não tem um modelo que, no meu entendimento, né, não tem um modelo que vai servir para todo mundo, nem para toda empresa, né? É preciso que você, né, fique atento e que você respeite as individualidades. Então, na minha visão, né, não tem uma receita de bolo, né, nem uma estratégia one size fits all. Não tem. Cada negócio é um negócio, cada pessoa é uma pessoa, cada empresa é uma empresa, né? Eu tenho dito para o meu time, né, que assim, eu particularmente não acho que é o momento de você ficar pensando em estratégias, novas ações, né? É um momento de observação, né? A gente entrou num túnel, né? A gente vai sair do outro lado desse túnel em algum tempo, e a minha primeira preocupação é sair do outro lado do túnel inteiro. Eu quero sair de lá para o outro lado com 2 braços, 2 pernas, uma cabeça, 2 mãos, né? Essa é a minha primeira preocupação, né? E eu preciso ver como é que o meu segmento, né, os meus concorrentes vão sair do outro lado, para aí eu poder decidir o que é que eu efetivamente preciso fazer, mudar ou manter, né, na estratégia que eu já tinha. Quando, assim, realmente eu já passei por muita crise, mas bota a crise aí nesses 40 anos, né? A gente é expert em crise, né? Mas, assim, a primeira coisa, né, para você poder ter alguma chance de sair da crise bem, é não perder o foco no negócio, né? A gente tem um monte de projetos que a gente começou a implementar em outubro, novembro, dezembro do ano passado. Alguns já estão em fase final de implementação, outros iniciaram em janeiro deste ano, né? Então, assim, a empresa tem que estar focada na entrega desses projetos, na implementação, né? Não é o momento de você largar tudo. Você já fez um monte de investimento, né? Você já fez um monte de coisa para botar esses projetos no ar, né? E é, até o momento, o que a gente tinha, né, como mais adequado para os objetivos que a gente tinha para o ano. Eu não tenho nenhum elemento que me diga, né, que eu tenha que mudar esses projetos. Ainda não. Pode ser que ali na frente, né, eu tenha que rever isso, né? Mas eu ainda não tenho nenhum elemento que me leve a isso. Então, eu tenho trabalhado muito nisso, né, de manter o humor dos colaboradores, né, de dizer, de tentar argumentar que assim não dá para a gente ficar problemizando o tempo todo, né? Se a gente ficar tendo o nosso foco na crise, a gente só vai gastar energia em vão, né? Então, é manter a tranquilidade, é manter o otimismo, né? Manter as pessoas felizes, né? Até onde é possível, e é respeitar, né? O primeiro foco é óbvio, né?
é você focar na segurança, na saúde das pessoas, né? Isso é inquestionável, né? E depois, né, é tentar, né, dar apoio para que eles passem por essa crise emocional que eles estão vivendo, né? E todos nós estamos vivendo, não são só eles, né? Para que a gente possa, lá na frente, sair mais forte, com estratégias mais assertivas. Por isso que eu digo assim, a observação, né, do que está, das movimentações do seu mercado, dos seus concorrentes, é a coisa mais importante agora. É o que vai te permitir, lá na frente, ter a melhor estratégia, né? É o que vai permitir com que você tenha a melhor estratégia e saia na frente de quem não está tão alinhado, né? E, assim, para finalizar, né, eu acho que sou muito pragmático nisso. Eu acho que esse é o momento da empresa realmente mostrar para os colaboradores, né, que os valores que ela definiu não são para ficar pregado na parede, né? É o momento de praticar os valores, né? Então, se eu digo que dentro dos meus valores, né, tá o respeito às pessoas, né, a priorização dos colaboradores, parará, né? E quando chega uma crise dessa, a primeira coisa que eu faço é demitir boa parte dos colaboradores, né? Reduzir o salário. Eu não acho que é uma boa mensagem, né? Se os seus valores, né, são diametralmente contrários a isso, né, você tem que praticar, né? Eu vejo que muitas empresas tentam, né, praticar os valores nos momentos que está tudo bem, né? Só que no momento que está tudo mal, eu vejo muita empresa querendo só que os colaboradores pratiquem os valores. E não, no meu entendimento, eu sou o primeiro, né, que tenho que praticar os valores, né? Eu sou o primeiro que tenho que dizer, olha, como a gente fez na nossa empresa, disse, olha, fiquem tranquilos que a gente não vai fazer redução de quadro. Fiquem tranquilos que a gente não vai reduzir salário. Fiquem tranquilos que nesse período crítico, obviamente, se isso perdura por anos, é diferente. Mas nesse momento crítico, 2, 3, 4 meses, eu vou fazer de tudo, mas as pessoas, a preservação do emprego, a preservação do salário, né, essa tranquilidade eu vou dar para os meus colaboradores, né? Então, acho que esse é um momento, né, importante, né, de praticar valor, né? Essa é a hora da empresa falar, não, eu sou uma empresa que pratica os meus valores, né? E não só no momento que tudo está bem. Quando no momento que tudo está bem, é fácil praticar valor, né? Mas no momento de super crise, eu acho que é uma mensagem muito forte para o colaborador quando você diz, olha, sabe esses valores aqui, ó, eu vou praticar agora. Você pode e quem faz isso sou eu, o gerente geral, né, o CEO da empresa. Eu sou o primeiro a me comunicar com todos e dizer, olha, isso, e eu tenho um time super alinhado com isso também, né? A gente tem um compromisso muito grande com os colaboradores, com as suas famílias, com as suas saúdes, né? Então, de novo, né? A gente sabe, tem muito aprendizado, a gente sabe que tem um monte de aprendizado aí, né? Mas vamos ver, né? Uma coisa é home office com todo mundo em home office, outra coisa é home office com todo mundo no escritório, né? Então, vamos ver como é que isso funciona, né? Eu não posso dizer que vai replicar. Não vai replicar. O que acontece agora vai acontecer depois que todo mundo voltar para o trabalho. Não sei. Agora, com todo mundo em home office, está funcionando um monte de coisa, né? Mas temos que aguardar. Bom, acho que os primeiros insights são esses, né? E acho que depois das perguntas aí a gente pode esclarecer mais alguma coisa. Muito obrigado. Obrigado, Wilson. É importante a gente ver e ouvir um CEO dizer, primeiro, não sei, não temos certeza, não podemos saber, esse não é o momento para isso, né? Ter a coragem de falar isso aqui publicamente conosco. E a segunda coisa
é esse final, né, de que hora de fazer os valores valer é na hora da crise. E então são dois aspectos importantes que você coloca no meio dessas duas falas, você enfatizou a questão de que mas temos projetos que estão em andamento e que temos que terminar. Então não é que o barco, não é que eu soltei o timão e o barco está indo, né? Legal. Adri-se, a terceira enquete, que era a enquete para o Wilson, agora fica para a Adriana, e vamos em frente. Aí está. Nas empresas de vocês, qual tem sido o maior desafio ou preocupação na atual situação? Propor ações para colaborar com a saúde pública, propor medidas para mitigar os efeitos da crise econômica decorrente da pandemia, propor ações para dar apoio aos empregados em relação às condições impostas pelas mudanças da forma, condições e local de trabalho. Vamos lá, pode responder. Então, está aí, né, o resultado. A maior parte do propor medidas de apoio aos empregados, com 72%, e 45% falando também de propor medidas para mitigar os efeitos da crise econômica decorrente da pandemia. Saúde pública não apareceu aí como uma preocupação presente nas organizações. Legal? Adriana, sua vez, por favor. Vocês me escutam? Está me ouvindo? Ok, então vamos lá. Então, mais uma vez, obrigada, Eli, aí, pela participação, trazendo uma perspectiva de gestão de pessoas, né, em negócio. Como ele falou, eu represento aqui a Saint-Gobain como responsável pela gestão de recursos humanos para a nossa região. Um pouquinho sobre a Saint-Gobain, nós somos um grupo que atua em diversos negócios, né? Estamos presentes em 68 países, temos aí mais de 170 mil funcionários, temos uma história de 350 anos, que começou com a construção do Castelo de Versalhes, há muito tempo atrás. Então, a gente já passou também por bastante crise, né, ao longo da nossa história. Então, a gente entende também que, embora a gente tenha aí um conhecimento para a gestão de crise, né, que nos ajudou a sobreviver aí por tanto tempo, a crise sempre traz traz elementos delicados, né, e particularmente nessa crise a gente tem muitos aspectos inusitados, né. A nossa história também aqui no Brasil é de longa data, a gente esse ano completa 83 anos aqui no Brasil, e algumas marcas que alguns de vocês devem conhecer, que como Grupo Saint-Gobain, a marca Saint-Gobain não é muito conhecida ainda, né? Mas nós temos algumas marcas aqui também bastante importantes, como a Security, né, que são vidros automotivos, a Quartzolite, com argamassas, a Telha Norte Tumeleiro, que é o braço da distribuição, né, do varejo, dentro do nosso grupo, que tem um peso, uma parte industrial bastante importante. A Tecbond, que é uma empresa recém-adquirida, que chegou no grupo faz pouco tempo. A Isover, que é lã de vidro. A Brasilite, também, que é uma marca bastante tradicional, com telhas de fibrocimento. A gente tem uma história bastante forte aqui no Brasil. Só plantas, a gente tem 57 plantas aqui no Brasil. Então, com tantos negócios, uma crise como essa traz uma diversidade muito grande de formas de lidar com isso. E aí, globalmente, foi bastante importante, isso também eu acho que é um ponto importante aqui para compartilhar com vocês, uma abordagem, independente dos nossos negócios, nós somos um grupo mundial, com presença em vários países, mas uma forma, né, uma abordagem para priorizar as nossas ações. Então, como nós somos negócios muito diferentes, nós temos uma autonomia, vamos dizer, uma forma descentralizada de atuar. Por outro lado, para nós, os nossos valores, né, o que é core, o que é espinha dorsal na nossa forma de atuar é bastante importante. Então, para fazer uma abordagem, né, como diretriz global de atuação local, na gestão dessa crise, até para garantir algumas ações, né, prioritariamente, inclusive alguma agilidade, né, no momento de crise, nós definimos 3 pilares que a gente considerou importantes para cascatear toda a comunicação e o engajamento dos nossos funcionários, né?
A primeira foi a saúde das nossas pessoas. Então, a gente colocou isso em primeiro lugar desde o começo, para proteger os nossos funcionários e dar condições mínimas, né, onde foi possível, com essa diversidade de negócios, diferentes impactos nos diferentes negócios. Então, alguns tiveram uma redução de trabalho mais abrupta, vamos dizer, e outros nem tanto. Então, a gente teve que discutir e definir essa abordagem em termos de priorizar a saúde das nossas pessoas para ter uma forma comum priorizando a saúde das nossas pessoas. Um outro pilar importante também que a gente considerou nessa abordagem é a continuidade das nossas operações. Então, como eu falei, nós tivemos aí os nossos negócios foram impactados de diferentes formas nos diferentes países e a gente precisou garantir, né, na medida do possível, a continuidade das nossas operações, né? E uma outra questão é a saúde financeira, né, a questão de preservar o caixa. E aí que é o grande desafio, né? Como é que a gente equilibra, né, esses três pratos, colocando como prioridade os nossos funcionários, porque também sem essas condições a gente não consegue fazer o que precisa e também preservar o caixa, garantindo a operação. Localmente, um pouco assim da nossa atuação, né, que eu queria compartilhar com vocês, eu acho que as empresas, de maneira geral, se mobilizaram e têm se mobilizado bastante para ter essa gestão da crise, né, dentro dessa questão de medidas de saúde e segurança, então revisar os protocolos, tudo isso tem sido feito, né, e também as questões relacionadas aí com ações de preservar o emprego, né, a adoção de medidas em alguns negócios de uma maneira um pouco mais drástica do que em outras, mas realmente todas as ações para realmente conseguir preservar o emprego. E um ponto bastante importante, que também tem sido uma troca muito rica, considerando a diversidade de negócios que a gente tem na Saint-Gobain, é a parte de comunicação e engajamento, né? Essa parte, como também aí meus dois colegas falaram, a Paula e o Wilson falaram sobre a importância da liderança nesse papel de comunicação e manter as pessoas engajadas, né? Então, imagina, a gente colocou a maior parte das empresas, e aconteceu com a gente também, essa questão do home office, né? A gente não tinha home office, a gente vem falando sobre implementar home office aqui no Brasil há mais ou menos 3 anos, né? E tínhamos acabado de implantar formalmente, né, em fevereiro. Em março veio a crise. E eu acho que a condição de colocar, no caso do Brasil, cerca de 1.800 pessoas trabalhando em home office em uma semana praticamente, que aconteceu com a maior parte das empresas, e um contingente grande de pessoas como esse, sem a atuação direta da liderança, sem a gente estar conectado mais fortemente com os funcionários, sem dúvida faria tudo muito mais difícil, né? E a parte de responsabilidade social, eu acho, para a Saint-Gobain em especial, solidariedade é um valor importante para o grupo, né? A gente se define como um grupo de empreendedores solidários, né? Sempre essa questão de um negócio poder ser solidário com o outro em algum momento de dificuldade. E, sem dúvida, a gente está tendo uma mobilização bastante forte, desde questões relacionadas à doação, né? Alguns projetos bastante importantes em parceria com outras empresas e mesmo com empresas do grupo, para conseguir atuar relacionado à responsabilidade social e ações comunitárias, né? Desde doação de material para hospital de campanha, o projeto Servir, que vocês devem estar acompanhando, né? Que a gente está oferecendo cerca de 1.000 refeições por dia, de segunda a sábado, numa iniciativa de uma das empresas do grupo, que é a TecBond, em parceria com outras empresas do grupo, para conseguir garantir isso, pelo menos, né, pelos próximos meses durante essa crise que a gente está vivendo. Então, essas frentes, né, baseadas nesses pilares, para nós tem ajudado bastante a garantir essa conexão com os nossos funcionários, né? E, em particular, nesses 2 meses, vamos dizer, né, 2 meses e meio praticamente, que a gente está vivendo mais fortemente a questão de confinamento e tudo mais, é bem interessante ver como que os próprios negócios também têm se reinventado, né? Tem surgido algumas ações que talvez levassem, sei lá, 12 meses, ou 6 meses, ou 18 meses para serem implementadas, e que, de alguma maneira, a gente tem sido convidados a fazer diferente, né? E aí, nesse sentido, a gente tem falado bastante, as empresas, meus colegas que
que trabalham na área de gestão de pessoas, eu tenho tido bastante contato, a gente tem trocado muito essas questões das práticas entre as empresas, a gente tem falado muito sobre o tal do novo normal, né? Então, a gente também tem trazido para os nossos funcionários, bem fortalecendo aí essa parte de comunicação, uma questão sobre uma reflexão importante, sobre que a gente acredita ser bastante importante, sobre as mudanças no ambiente de trabalho, né? Essa questão em relação ao que é agora, o Wilson mencionou, né? Home office é diferente de trabalhar de casa, né? E a gente está aprendendo enquanto faz tudo isso, né? Então, a gente tem procurado trazer essa questão, essa reflexão sobre o novo normal, né? E uma outra questão, né? A gente tem falado aí do novo normal, que eu tenho chamado, na verdade, de novo anormal, né? E aí, em cima dessa questão, né, por que eu estou chamando de novo anormal? Porque eu acho que é natural e humano a gente ter esse apego a achar que a gente, quando fala em retomada, que a gente vai voltar para aquilo que a gente conhecia. E claro que vai ser muito importante, muito do que a gente considera como habilidade, competência, que a gente já usava, claro que elas vão ser necessárias, né? Seja quando for uma retomada. Mas é um novo anormal, né? Porque é um novo cenário e eu acho que gera um pouco de angústia também não saber exatamente como vai ser, né? Então, acho que, de alguma maneira, todos ficamos um pouco angustiados sobre essa questão e aí que eu acho que é importante trazer a comunicação de uma forma mais conectada, mais clara. Bem importante a liderança estar conectada com os funcionários, né? E aí, dentro disso, assim, como pontos para a gente refletir juntos aqui, que eu pensei em trazer, que é um pouco das reflexões que eu tenho discutido com as nossas equipes lá nos diferentes negócios da Saint-Gobain, e até também para endereçar um pouco do que, do que quando eu conversei com ele, né, que ele fez o convite para a gente fazer esse bate-papo hoje, essa questão assim, o que parece que veio para ficar, né, nesse novo, seja normal ou anormal, né? Acho que um ponto assim que para mim bate bastante forte é que até então a gente vinha falando nos últimos anos sobre o que é o mundo VUCA, né? A questão a mudança é que veio para ficar, né? Esse mundo volátil, incerto, complexo, ambíguo. E acho que a gente está vivendo isso literalmente assim na veia, né? No nosso dia a dia, não importa o negócio, o segmento, se a empresa é local, internacional, não importa. Acho que o mundo está vivendo o que de fato é um mundo VUCA e essa constatação, né? Ele está aí, o que nós vamos ter que fazer, né? Mas esse é um ponto bem importante e que talvez isso tenha vindo para ficar, né? E ao mesmo tempo, se é que não fica, né? Acho que a vivência, os aprendizados que todos nós estamos tendo, né, de um jeito ou de outro, acho que eles contribuem para essa continuidade aí quando vier de fato a retomada. Um outro ponto que eu acho também interessante para compartilhar aqui, sobre as minhas reflexões, né, para compartilhar, é sobre essa sacada do ágil, né? A gente tem falado bastante também nas organizações sobre metodologia agile, né? Que também, assim como o VUCA, né, não é novo, não são termos novos, né? Aliás, até a questão do VUCA é um termo militar usado desde, sei lá, dos anos 90, né? Acho que ele sabe disso mais que eu. E a mesma coisa do Agile, né? A gente, sei lá, tá chamando de alguma outra coisa. Mas essa sacada de que realmente o Agile é uma habilidade de sobrevivência, né? Então, todas as questões demandadas, né? Seja lá, utiliza mais como uma metodologia para gestão de projetos, mas que tem demandado muito de tudo que está relacionado a isso, né? A questão da colaboração, de estar mais conectado com as pessoas e que realmente, se a gente, ao mesmo tempo que a gente está falando que nós temos que ser ágeis, né, numa gestão de crise, tem a ver também com um aspecto, né, quase praticamente contraditório, que também o Wilson trouxe, sobre vamos devagar que eu tenho pressa, né? Porque talvez no jeito afoito de fazer as coisas, talvez a gente perca muito tempo, né? Então, o ágil não significa necessariamente a gente sair fazendo ou ter pressa, principalmente quando a gente está num cenário tão inusitado como esse pelo qual a gente está passando. E, junto com isso, acho que vem também uma consciência, se a gente olhar para esses últimos 70 e poucos dias, vamos dizer assim, é incrível tomar consciência, a gente se dar mais conta
da nossa capacidade de adaptação, né? A condição extraordinária que a gente tem, né? Como que o ser humano tem, de se adaptar de um jeito ou de outro, né? Como a gente falou aí no começo, em uma semana as empresas conseguiram colocar tantas pessoas em home office. Então eu acho que tem muito para a gente aprender e refletir sobre o que a gente pode fazer melhor, né? Considerando essa capacidade que numa situação como essa a gente tem mais consciência ainda e do quanto isso é importante, né? Em qualquer aspecto da vida, não só nos negócios, né? Em relação especificamente à liderança, uma reflexão que eu trouxe aqui também para a gente falar um pouco é sobre que eu chamo aqui de vulnerabilidade, né? Mobilizadora da liderança. Eu acho que como líderes, e também independente, né, se são líderes no nível mais sênior, no nível mais júnior, a gente tem um estereótipo do que é a liderança, e não só estereótipo, né? Na prática, a liderança é esperado que se tome decisões, né? E muitas vezes a gente toma decisão e não tem todas as variáveis, né, para tomar decisões. E num cenário de crise especificamente como essa, sem precedente, sem perspectiva de quando acaba, enfim, que está acontecendo no mundo todo, é natural que todas as pessoas se sintam vulneráveis, né? E o quanto que essa vulnerabilidade, porque ao mesmo tempo que a vulnerabilidade nos traz um aspecto de fragilidade, vamos dizer assim, o quanto que mesmo assim a gente, né, a vida continua e nós temos que continuar a tomar as decisões, nós temos que continuar a acolher as nossas pessoas para que elas possam continuar a dar continuidade à vida, né? Realmente ao que é esperado para sobreviver a toda essa crise, né? Então eu acho que uma reflexão importante, particularmente para quem tem papéis de lideranças nas empresas, eu acho que é essa constatação também, né, que apesar de ser uma vulnerabilidade, que vulnerabilidade, principalmente quando a gente fala dos aspectos relacionados à liderança, possa soar como algo frágil, é o quanto que a gente também precisa ter um outro olhar para essa vulnerabilidade no momento de crise e o quanto ela tem nos ajudado de alguma maneira a nos movimentarmos para fazer coisas positivas, né? Para realmente a gente se sobrepor a toda essa crise, né? E um último ponto que eu acho que no fim do dia conta muito, e acho que a gente tem aprendido muito isso, principalmente com as equipes que estão trabalhando de casa, eu acho que é algo que veio para ficar. Talvez a gente ainda não tenha uma solução, um jeito assim mais estruturado para categorizar isso, vamos dizer assim, mas é o ponto de que a confiança acaba prevalecendo sobre o comando e controle, né? Então, quando a gente vê que de algum jeito ou de outro nós estamos sendo produtivos, né? Mesmo trabalhando de casa, mesmo longe dos escritórios, a forma de estabelecer objetivos, de avaliar a performance, de nos relacionarmos, de fazermos reunião, tudo isso tem impacto, né? E de alguma maneira, a plataforma que vai nos alimentar para dar continuidade a tudo isso, né? Seja porque parte das pessoas vão voltar para o escritório, seja porque ainda vai ter uma parcela, isso tem sido muito discutido hoje nos fóruns de recursos humanos, do quanto dessas pessoas que estão trabalhando de casa podem continuar a trabalhar de casa, porque pode ser também que as pessoas não queiram, não se sintam tão confortáveis a voltar ainda, né? Ou que preferem trabalhar de casa, né? Então talvez venha aí algo que veio para ficar num formato de trabalho, né? Pensando em inovar nas formas de trabalho, algo a ser considerado e com um outro olhar, né? Não ter mais as equipes por perto, ou não ter mais o cartão de ponto, né? Até sobre o aspecto trabalhista, como que vai ser essa nova relação, né? Então, a questão de confiança vai ser bastante importante. E que eu acho, né, quis trazer esse ponto em particular aqui para a gente falar, porque no fim do dia, né, a gente pode ter a estratégia mais linda, né, a ser executada. Mas no fim do dia, o que conta são as pessoas, né? E se a gente não conseguir ter essas pessoas mobilizadas, engajadas, ou melhor, quanto mais felizes elas se sentirem, sem dúvida mais produtivas elas vão ser, né? Então eu acho que parte desse novo
desse novo anormal, né? Seja lá quando for uma retomada, que quando também a gente fala em retomada, a gente usa uma referência que a gente tinha, né, até recentemente. Eu acho que esses aspectos são os que vão nos ajudar de alguma maneira, ou de alguma maneira também tem me ajudado a nortear, né, ou a discutir de uma maneira estruturada como que vai ser essa retomada e o que de fato a gente considera que veio para ficar, e se é para ficar, tem que ser bom para a organização como um todo, né? Para todo mundo, e para realmente fazer dessa uma continuidade dos negócios cada vez melhor, né? De uma maneira cada vez melhor. Oi? Oi? Tá sem áudio ali. Ixi. Oi? Estão me Sorry. ouvindo? Adriana? Oi? Oi, tô aqui. Tá me ouvindo, Eli? Queria te agradecer. Oi. E falar que a conexão das duas últimas coisas que você falou tem uma importância muito grande, que só num ambiente onde se cultiva confiança é possível a pessoa se mostrar vulnerável. Senão eu tenho que falar que eu sou resiliente, que eu dou conta, eu suporto pressão, etc. e tal. Depois eu entro em crise de pânico, vou no banheiro e vomito, mas está tudo bem. Então, essa questão da possibilidade de eu falar, olha, eu não estou dando conta, me ajuda aqui, etc., só acontece num ambiente onde se cultiva confiança. Então, isso é muito importante de ser destacado. E eu, sem delongas, queria falar que a gente vai estender uns 10 minutinhos para poder ter mais perguntas e passar a palavra para o Ismael conduzir a sessão de perguntas. Vai nessa aí. Boa noite a todos. Obrigado aos três, a Paula, Adriana e Wilson, pelas falas. Eu vou pedir que vocês, né, tenham algumas perguntas importantes aqui, consigam ficar dentro de uns 2 minutos de resposta para a gente ver se conseguimos fazer umas 2 ou 3 rodadas. E, Paula, eu vou começar com você. O Silvio Agostini, que eu conheço e agradeço a presença, ele disse que na empresa dele estão cuidando ainda com mais carinho dos clientes e dos colaboradores. Mas ele pergunta, e os fornecedores? Como é que vocês estão lidando com os fornecedores? Que também, né, estão lá lutando com seus negócios, né? E a gente sabe que muitas vezes podem estar sendo apertados, né, para que também entregue alguma coisa. Então, Paula, fala um pouco da relação que vocês estão mantendo com os fornecedores nesse momento difícil. Com os clientes, só para, né, fazer esse link, com os clientes a gente tentou entender quais eram as maiores necessidades. Naquele momento, né, principalmente em abril, foi prazo de pagamento, então a gente conseguiu estender para pagamentos 90, 60 dias, coisas que a gente praticava até no máximo 90. E com os fornecedores, o que a gente vem fazendo é cumprindo todos os acordos de entrega, né? Então, nós não cancelamos as entregas. O que a gente vem conversando com eles é a colocação de novos pedidos. A gente vai ter que esperar um pouquinho mais para poder verificar porque a nossa curva, né, ela mudou muito a característica dos produtos consumidos nesses últimos dois meses. Então, mas nós estamos honrando com todos os contratos que nós tínhamos de exclusividade e as demandas. E, assim, a gente teve até fornecedores em que nós fizemos pagamentos à vista, porque o fornecedores menores, né, para poder ajudar a suportá-los, porque faz parte da nossa cadeia, e se a gente perder alguns fornecedores que são chaves de vários produtos, nós vamos perder muito mais lá na frente. Então, o tanto suporte que nós demos para os nossos clientes, nós acho que fizemos da mesma forma para os nossos fornecedores. Muito obrigado, Paula. Fala-se muito, né, Adriana, no mundo VUCA e no Agile, e uma palavra-chave aí é a questão do trabalho colaborativo, né? Então a gente está tendo que praticar isso para todos os lados, como disse o Wilson, né? Agora é hora de colocar em prática os valores organizacionais, os propósitos, né? E passa também por essa tratativa não só com clientes, que a gente sempre trata como rei, né? Mas também com os nossos fornecedores. Wilson, o Capovilla faz vou chamar de provocação, viu, Capovilla?
que assim, ele fala que ele elogiou muito a sua fala sobre a questão do cuidar do humor, mas ele fala assim, e numa empresa que está com caixa, o termo que ele usou não foi esse, mas detonado, então vamos dizer assim, a empresa fala assim, eu não estou conseguindo cuidar nem de mim, né? Os principais executivos aqui, o caixa, como é que cuida do humor? Qual é a dica, né? Olha, eu com o acho executivo chorando no céu, fala, cara, tá difícil lá. O que você me dá de dica aí, meu querido? não é fácil, né? É por isso que eu falei, não tem receita de bolo, né? Não tem estratégia one size fits all. Você tem, né, vários segmentos sendo impactados. Você pega aí, por exemplo, o segmento de shows, de restaurantes, né? Enfim, de esporte, eles estão com receita zero. A gente sabe que isso daí é muito diferente do meu negócio, né? Eu continuei vendendo normalmente, até mais do que eu vendia, né? Tem outros negócios que não, que estão sendo extremamente afetados, né? Então, não tem muita mágica, né? Você tem, primeiro, né, de estar bem inteirado, né, de todas as prerrogativas, né, dos decretos que foram baixados para que você possa lidar com isso de alguma forma, né? Renegociar as despesas que você tem para ter um caixa mais adequado, né? Mas, de qualquer forma, eu acho que isso não invalida, né, o quanto você tem a capacidade de continuar próximo e passando uma mensagem positiva para os seus colaboradores, né? Eu acho que isso é independente, né? Porque, assim, se a situação está difícil, né, e você passa, né, todos os dias, né, o seu assunto com a empresa é, gente, está muito difícil. Ai, o nosso caixa. Ai, não vai dar. Ai, não sei. Gente, acabou. Aí não vai dar mesmo, né? Eu acho que a mensagem de otimismo, né, e a transparência, né, em especial a transparência, né? Lá, assim, acho que essa é uma regra de todas as empresas que eu tive a oportunidade de liderar, né? Eu não minto, né? Eu falo para os colaboradores, olha, eu não minto, de forma alguma, né? Se está difícil, eu explico, né? Mas eu passo sempre isso. Tem várias formas de você passar uma mensagem, né? Você pode passar com um viés super negativo, né? Com um viés super ruim, ou você pode, né, passar de uma forma trazendo eles para ajudar a passar por essa situação e que lá na frente a gente vai sair melhor, né? Então, eu acho que, assim, sim, caixa é um problema, né? Para cada negócio agora está acontecendo de forma muito diferente, mas na minha visão, né, e eu já passei por diversas outras crises, né, você precisa comunicar muito e você precisa passar mensagens de otimismo. Caso contrário, a situação só vai piorar, né? Então, acho que é um pouco nessa direção que a gente tem feito. Acreditando que vai dar certo já é difícil, né, Wilson? Se a gente mesmo não acreditar, não se há a gente, se a gente, e em especial, se o líder maior da organização, né? Porque, assim, tudo bem, você vai ter problemas, né? Mas você não pode jogar 100% do custo desses problemas para o colaborador, né? Você tem que mostrar que você está assumindo a maior parte disso, né? Que você, como empresa, né, está com o maior ônus de tudo isso. Porque se você quiser transferir tudo para ele, não, vamos cortar o seu benefício, vamos tirar isso, vamos... Acabou. Não tem quem consiga reverter a situação. Então, acho que o teor da mensagem, né, ele é muito importante e os líderes, de uma forma geral da empresa, têm que ser as pessoas com essa missão, né, de dar transparência e motivar. Obrigado, Wilson. Adriana, vou pegar a fala final dos líderes, sobretudo dos principais líderes, que tem duas perguntas aqui. Uma do Pineski, Luiz Pineski, que fala de quais são os skills que são mais relevantes na pandemia. E o Fernando Sarmento pergunta sobre estilo de liderança para conduzir essas situações. Então, eu queria te perguntar, juntando um pouco, né? Eu gosto dessas metáforas assim.
eu sou um líder, um diretor na empresa e estou chorando no céu, assim, estou meio perdido sobre como é que eu tenho que agir nesse momento. E também todos os meus liderados, que também são líderes, né? Então, o que você poderia pontuar, assim, como, vamos chamar, das principais competências que você tem aprendido, que os líderes têm que demonstrar nesse momento? Você já até pincelou o assunto, mas estou pedindo agora que você faça um resumo, porque tem 2 perguntas a respeito. Eu acho que, por um lado, né, também o Wilson falou, por um lado não tem receita de bolo, mas é muito de senso comum, né? A gente tentando se colocar no lugar de um funcionário que espera uma palavra, né, um acolhimento da liderança. Eu acho que nesse momento é bastante importante a gente ter empatia, né? Acho que em primeiro lugar essa coisa de conseguir se colocar de fato no lugar dos outros. Acho que isso ajuda a gente mesmo, né? A gente tem que se comportar como acolhedor, precisando ser acolhido, né? Ou também querendo ser acolhido, né? Mas num papel de liderança, entendendo a missão que a gente tem, né? O papel a cumprir e o que é esperado dos nossos funcionários, acho que ter essa sensibilidade, né? Essa condição de se colocar no lugar do outro é bastante importante no momento de crise. Sendo crise, né? Também senso comum. A gente fala que está todo mundo espanando, né? E está mesmo, ainda mais numa situação como essa. A gente está falando de questões relacionadas à saúde, exposição de todo tipo, sem precedente, afetando o mundo todo. Então, eu acho que essa serenidade, né? Como buscar isso? Eu acho que é bem importante a gente tentar, sabe, respirar fundo e a transparência, né? A gente não tem as respostas, de novo, não tem precedente, não sabemos quando vai acabar. Então, também mostrar a nossa fragilidade nesse momento, mas o que importa é que a gente vai estar junto, mostrar de maneira concreta o que está sendo feito, o que dá para fazer. Eu acho que isso, assim, como toolkit, vamos dizer, né, de sobrevivência nisso, eu diria que são assim, a minha primeira reação, pensando no que é primordial num papel de liderança, eu acho que passa por essas questões, né? Então, a questão da empatia, da serenidade, dessa possibilidade, sensibilidade, né, de conseguir acolher, eu acho que são pontos bastante importantes para a gente conseguir colocar minimamente as pessoas numa condição promissora, vamos dizer, numa condição minimamente positiva para estarem bem e continuar de alguma maneira o trabalho, né? Seja lá quem está tendo que ir para a fábrica, né, ou para a loja, ou, né, continuar a trabalhar de maneira no dia a dia, seja para as pessoas que estão trabalhando de casa, né? E a comunicação, né? Acho que eu percebo também, acho que bem importante isso, as pessoas perceberem essa disponibilidade da liderança nos diferentes níveis, eu acho que é bastante importante, né? E às vezes são ações simples, mas mostrar o interesse genuíno de estarmos conectados, né? E de novo, assumir que a gente também tem fragilidade, não necessariamente tem resposta para tudo, que é junto que a gente vai conseguir endereçar. Eu acho que são pontos aí que têm funcionado, né? As lideranças, de maneira geral, com quem eu tenho contato, têm feito uso dessas habilidades, vamos dizer, no momento que a gente está passando. Muito bom. A Mara está dizendo que comportar-se como acolhedor, precisando ser acolhido, que ela adorou isso. É verdade, né? Às vezes, de novo, a liderança se sente na obrigação no papel de termos todas as respostas. Numa situação como essa, acho que não admitir que a gente não tem, né, que vamos fazer juntos, ou que eu também preciso de colo, ajuda, né? Acho que de novo, uma consciência, e tendo essa consciência, acho que a gente consegue respirar e se sentir melhor para acolher o outro mesmo, né? Bacana. E tem a ver com a pesquisa que fizemos, que mostra que a principal preocupação é cuidar das pessoas, de última análise, né? Vamos fazer mais uma rodada que não dá de 2 minutos, nós vamos mais para 6 minutos e encerramos. E é uma pergunta única para todos os 3. E assim, ainda que temos muita incerteza, eu vou pedir que vocês façam uma suposição do que é plausível em 2 minutos, imaginar que já são contornos do novo normal, novo anormal, como diz a Adriana, né? O que será que dá para esperar do que está acontecendo hoje, que veio para ficar? Bola quicando na área, 2 minutos. Quem quiser começar a falar, fala dos 3. Olha, eu acho o seguinte, a coisa que veio para ficar de verdade, né,
é um ressignificado do que realmente vale a pena na vida, né? Eu acho que todo mundo está com isso na cabeça, né? O que realmente vale a pena nessa vida que eu vivo, né? Tá todo mundo pensando muito, né? E acho que na sequência, né, vem a palavra equilíbrio, né? Eu acho que todo mundo estava muito desbalanceado em relação, né, àquelas coisas que realmente são muito importantes na sua vida, né? Havia uma valorização, né, com um viés muito ruim, né? Então, acho que isso veio para mim, né, a frequência maior nas interações não presenciais, eu acho que veio para ficar. Hoje eu me reúno com o meu time, tenho me reunido quase que diariamente, né? E eu não fazia isso. Eu tenho 8 diretores, né? Então, esporadicamente, durante o dia, eu encontrava com um ou com outro, dependendo do assunto que eu tinha para discutir. Mas, nesse processo, a gente tem se reunido todos ao mesmo tempo, pelo menos uma vez por dia. Eu não vou manter uma vez por dia, porque é a hora que a gente sair da crise, mas certamente uma vez por semana eu vou manter, né? Então, as minhas interações com eles eram presenciais uma vez por mês na reunião de diretoria. Vai ter a reunião de diretoria, mas eu vou passar a ter uma reunião também não presencial, semanal, né? Beleza. E o home office, como eu falei, né? O home office depende, né, de como vai ser o mundo home office quando todo mundo não tiver em home office de novo, né? Mas de cara, né, eu vejo um benefício. A gente acreditava, né? E eu sempre fui muito partidário disso, né? Nunca gostei de botar as pessoas numa caixinha. Eu acho que cada um tem seu jeito, seu estilo, seu biorritmo, né? Mas se a gente acreditava que as pessoas eram diferentes, agora a gente tem certeza absoluta. É inacreditável a quantidade de situações únicas que eu encontrei durante esse período de home office, né? E é óbvio, né? Eu vejo que muitas pessoas, né, com a vida que estão levando de home office, estão mais felizes e mais produtivas, né? Algumas são mais produtivas de manhã, outra mais à tarde, outra mais à noite, outra gosta de fazer um break para fazer a ginástica, a outra porque pode ficar mais próximo do filho, sei lá. Mas, assim, acho que isso vai mudar, na minha opinião, né, muito o mundo da empresa, que sempre tentou botar todo mundo dentro de uma caixinha e falar, olha, isso aqui vale para todo mundo. Eu nunca gostei disso. Eu segui muito isso em muitas empresas porque era o modelo. Mas quando eu olho agora o que aconteceu, né, eu vejo que essa vai ser uma mudança radical nas empresas, de respeitar mais a individualidade de cada colaborador e, por consequência, ter um resultado melhor. Obrigado. Paula? Posso. Concordo com o Wilson na questão do home office, né? Vai ser um novo... o home office vai estar incorporado dentro da cultura, acho que de praticamente todas as organizações. Eu coloco, né, para mim, que eu acho que como aprendizado aí também, e que vai ficar, né, é que nós vamos aprender, estamos aprendendo e vamos nos preparar cada vez mais para novas epidemias, né? Porque foi a primeira epidemia, não a primeira mundial, mas da maneira com que veio. E eu acho que isso pode acontecer, né? E novamente, e a gente tem que estar preparado para isso. Acho que essa cultura vai ficar, né? Uma das coisas que eu coloco também como um ponto de atenção é nos tornarmos cada vez mais independentes da China. A gente está vendo tudo que está acontecendo e o quanto nós somos dependentes deles. Então, acredito que a gente vai precisar tirar essa lição aí, a gente rever algumas coisas, né? Fortalecer os nossos clientes, a cadeia, né? Tanto os fornecedores quanto os clientes, trabalhar cada vez mais em parceria e estar aberto a outros meios mais abertos ainda a outros meios de comunicação, como as mídias digitais. Eu acho que também é uma coisa que só vai aumentar, né?
e ficar cada vez mais atentos ao global, né? Talvez a gente pudesse ter tomado outras atitudes com mais rapidez, se a gente tivesse feito isso. É lógico que o mundo já é globalizado, mas acho que fica como ensinamento para as próximas etapas aí. Obrigado, Paula. Adriana. Olha, Iban, eu confesso que eu tenho um pouco de dificuldade, assim, sabe, de vislumbrar algo com formato. Tamo junto. Pois é. E eu acho que algumas coisas vão vir, sei lá, acho que a gente vai passar a ser menos global do que a gente é. Acho que vai ter uma tendência para se olhar, né? Uma tendência para... acho que vem bastante esse discurso de o que de fato tem valor, né? Eu acho que tudo isso é quase inevitável, né? Parar para pensar nisso. Por outro lado, que junto com isso vem uma dificuldade muito grande de desapegar, né, ao formato que a gente já conhece, né? Então, acho que vão vir novas formas de trabalho, se o home office permanece ou não e tudo mais. Então, acho que vão vir novas formas de trabalho, mas acho que isso tudo está tendo um impacto social e nas pessoas de maneira geral, que acho que pode deixar muitas pessoas num dilema, né? Nessa coisa, bom, o que realmente, nessa de o que tem realmente valor e até que eu faça a minha escolha, tem preço a ser pago, né? De escolhas mesmo, das escolhas que eu faço. Então, eu acho que até lá, eu não acho que isso vai acontecer assim, né? Eu acho que isso pode levar um pouco mais de tempo, acho que as pessoas vão se sentir bastante divididas, principalmente se de fato a reflexão passar por essas questões, bom, continuo como estava, não existe mais, o que eu estou disposto a continuar a fazer daqui para frente e que preço eu quero pagar, né? Então, eu acho que tudo isso vem como uma provocação para realmente a gente ter mudanças importantes e mais profundas, mas eu acho que isso vai levar tempo e acho que vai doer. Então, também não acho que vai ser fácil, né? Eu acho que vai ter muito aí para a gente digerir, para a gente aprender enquanto faz. A gente vai ter a chance também, né, como nas metodologias atuais isso vale, a gente vai ter que ser muito tolerante com os nossos erros, né? E vamos aprender fazendo. Eu acho que vai ser por um lado, uma continuidade de uma jornada, mas assim, é sob uma outra perspectiva mesmo. Então, eu acho que é difícil traduzir como eu vejo isso. Eu vejo essas tendências, mas sem um formato muito estruturado ainda, né? Do jeito que foi colocado aqui, a pergunta não foi exatamente essa, mas o que eu quero dizer é que eu entendo que nós não somos espectadores do que está acontecendo, né? Somos um pouco, mas somos atores, não é isso? Então, esse mundo vai ter a cara também que a gente quiser, né? Então, poxa, se eu achar que é importante, né, que o Wilson falou, que agora é ressignificado, a gente vai trabalhar isso, né? Então, acho que o grande recado da pergunta que foi feita é assim, da gente ser esse ator, né, daquilo que a gente acha que é importante nessa pós-pandemia, ajudar a construir esse novo normal ou anormal, né, mas esse mundo que nós vamos viver, né, em 2021, que é diferente desse da agora. Nós podemos ficar aqui, de fato, mais uma hora fazendo perguntas, tem algumas e tem muitas podemos fazer para vocês, mas nós já estouramos nosso tempo. Quero agradecer demais, Adriana, Paulo, Wilson, pelas falas de vocês, pelas dicas de vocês, a todos os nossos amigos que estiveram presentes aqui, doando o seu tempo e aprendendo conosco. E nós vamos colocar uma última pesquisa agora no ar, que é a avaliação do evento, para que você responda também tão rapidamente como foram as outras, para a gente tirar a temperatura e preparar as próximas. Muito obrigado a todos. Adri-se, por favor. Obrigado. Obrigada. Obrigado, gente. Pessoal, a Aliette Travitsky, que é nossa colega também, lembrou que hoje é dia do profissional de RH e eu queria aproveitar para cumprimentar os profissionais de RH que estão aqui presentes e também as pessoas que, sendo executivos de outras áreas, se preocupam com as pessoas que trabalham com vocês. Muito obrigado a todos.